do Diário da Arte mostrando o processo de pintura de uma tela que eu tô fazendo. E eu não tenho tela aqui porque eu acabei de me mudar e eu ainda não trouxe pra casa nova. Muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, mas continuando, o vídeo anterior tinha parado falando do processo do contorno das linhas do desenho toda com tinta preta. Eu vou começar esse vídeo mostrando o processo do contorno de todas as linhas. Foi a parte mais difícil até agora, porque foi o começo. Não ficou perfeito, mas é uma parte que, sinceramente, eu nem precisava ter feito. Eu poderia ter deixado só o lápis para delimitar, mas eu preferi pintar com tinta antes do contorno, antes de pintar as cores. Nesse processo de pintar, né, e gravar, eu perdi alguns arquivos. O que aconteceu? Eu fui gravando tudo e fui guardando. Só que acontece que a memória do meu computador estava cheia, a memória do meu HD externo também estava cheia e o cartão de memória da câmera encheu, né? E daí eu precisava de um lugar para colocar esses vídeos para eu guardar e poder gravar mais. Então eu peguei um pendrive e coloquei alguns vídeos nesse pendrive e estava editando, pegando os arquivos do pendrive. Só que teve um dia que eu peguei o pendrive para editar e vários arquivos estavam corrompidos e eu não conseguia abrir. Ainda tinha alguns, mas eu tinha perdido vários. Eu deveria ter excluído esses corrompidos e tentado fazer alguma coisa com os que eu ainda tinha. Mas eu fiquei tentando abrir o pendrive, fiquei tentando de novo abrir, tentar ler esses arquivos, porque não fazia sentido do nada os arquivos terem corrompido. E daí até que uma hora eu não consegui mais abrir o pendrive. E depois eu tive a ideia de tentar abrir o pendrive em outro lugar que não fosse meu computador. E eu consegui abrir o pendrive na TV, só que tava a mesma coisa, alguns arquivos corrompidos e alguns ainda tinha. E eu, de novo, em vez de excluir os que estavam corrompidos e deixar os que estavam normais, tentei de novo recuperar esses arquivos, baixei uns aplicativos para recuperar arquivo corrompido. Daí teve um que deu certo, só que para eu conseguir baixar os arquivos de volta eu tinha que pagar não sei quantos dólares. Então me frustrei, guardei o pendrive, parei de gravar, parei de pintar, parei de editar os vídeos. Eu sou assim, qualquer mínima coisa que dá errado eu desisto. Desisto pra voltar de novo, porque eu não consigo nem desistir. Eu sempre desisto, mas nem consigo desistir direito, porque eu sempre volto. E daí teve um dia que eu decidi, vou recuperar esses arquivos. E como eu sabia que lia na TV, eu coloquei na TV pra excluir, né, os arquivos corrompidos e, pegar os que ainda tinha, mas daí também não leu mais. E eu perdi tudo que tava lá. Antes eu ia perder só um pouco e depois eu perdi tudo. Até que foi bom eu ter perdido esses arquivos, porque era muito arquivo pra eu editar. E também era uma parte não tão importante. Eu acho que se eu perdesse a parte da pintura, de pintar com cores mesmo, eu acho que eu ficaria mais triste. Mas também tudo bem. Assim, eu não preciso mostrar tudo. Isso foi uma reflexão pra mim. Eu não preciso mostrar tudo. Principalmente essa parte que estava cheia de erros ainda e nem era tão importante assim. Então aqui eu vou mostrar uma parte do processo, mas não tudo, porque eu perdi grande parte. Agora eu consegui limpar a memória do meu HD, do meu computador, para que eu conseguisse manter os meus arquivos aonde eu sei que vai ficar ali.
processo de passar o rascunho pra tela, eu já mostrei o rascunho em outros vídeos. Eu não tenho o rascunho em papel aqui ainda, porque, né, não trouxe com a mudança. Acho que eu vou deixar uma foto. Eu acho que eu até tenho uma versão atualizada dele, porque eu mostrei num vídeo atrás e eu não tinha terminado completamente o rascunho. Eu acho que agora eu tenho uma versão melhor dele. Vou achar a foto, vou colocar aqui. Ele tinha um miolo. Como é que eu chamo isso? No meio das cores dos padrões assimétricos dessas curvinhas do fundo, tinha sempre um miolo, um meio preto, que eu pintei de preto. Eu decidi que na tela não vai ter isso, e eu substituí por uma linha mais grossa preta. Antes tinha já uma linha mais grossa, só que eu coloquei uma menor ainda ali no meio. Então o miolo fica pintado com uma das cores da paleta e daí uma linha grossa em... Eu queria muito ter o quadro aqui pra mostrar, mas eu não tenho. É uma linha preta mais grossa em volta dessa primeira cor. Depois continua a paleta, as 4 cores da paleta, e daí o contorno mais grosso de novo. Não cabe muita coisa, eu não queria deixar as linhas muito finas, eu queria mais grossas, mais espaçadas entre elas pra ficar mais... Achei que assim ficaria melhor. E eu achei que iria destacar muito o preto, ia ficar muito escuro se eu fizesse o meio preto também. Mas eu ainda queria esse meio preto, então eu fiz a linha mais grossa em volta da primeira cor da paleta. Acho que expliquei direito sem mostrar o quadro. Eu vou colocar uma foto aqui também. Se eu conseguir colocar umas setinhas assim, pra mostrar, vou colocar umas setinhas assim no desenho pra mostrar o que eu fiz, porque aqui eu tô imaginando. Depois que eu terminei o contorno, eu comecei a testar cores para colocar na paleta. Eu já disse no vídeo anterior que eu queria uma paleta de cores pastéis. E pra chegar nos tons que eu quero, eu fui testando vários. Fui testando e testando, eu filmei um pouco disso, mas não muito, porque eu tive que fazer e refazer, porque eu não gostei da cor. E daí eu fui várias vezes pintando de novo, até eu gostar da mistura de cores que eu fiz e finalmente pintar o quadro inteiro. Então demorou um pouco esse processo de pintar, primeiro porque eu tava testando as cores, então eu tive que fazer várias camadas ali onde eu tava testando até ficar do jeito bom, do jeito que eu quero. No próximo vídeo eu vou mostrar quais são as tintas que eu usei e quais eu misturei pra fazer cada cor.